Êxodo, capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave seu serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos, e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso.
Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a vô-lo darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito,
tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá?